Olá você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque. Trazemos aqui convidados especiais, você que nos acompanha através da TV Web, das redes sociais, você que é assinante da NET, nos acompanhando no canal 25. É uma alegria imensa estar aqui com você em todos os programas, trazendo informações e novidades para você. O programa Medicina em Destaque traz curiosidades, traz conhecimentos acerca da nossa ciência hipocrática, da nossa medicina, informa você leigo, você profissional, você acadêmico, informações que são necessárias para a nossa vida do cotidiano. Trazemos os convidados com temas especiais. Hoje, o nosso convidado, muito mais do que especial, ele é um ser que decidiu seguir a ciência hipocrática. É o acadêmico Rodolfo Soares, do 7º período da Universidade Federal de Alagoas, está cursando a disciplina agora conosco, Deontologia Médica, e é um prazer tê-lo aqui conosco, Rodolfo. Dizer que você é um aluno especial, porque tomou parte deste livro, que é de deontologia, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, e gostaríamos de agradecer. Eu sei que foi uma luta, correndo, terminou a prova, veio correndo para cá e mesmo assim compareceu, mostrando a sua responsabilidade, o seu amor por aquilo que faz. Então seja bem-vindo, o programa é seu. É um prazer, professor, agradeço desde já a TV Maia e ao senhor pelo convite. De estar aqui para a gente debater sobre assuntos que outrora falamos em sala de aula e que estão aí na mídia, né? Estão na grande mídia como grandes dúvidas da população em geral, e para a gente tentar esclarecer tanto para o público leigo quanto para acadêmicos, enfim, das mais diversas áreas, não só da saúde, mas toda a população em geral. Em geral. O que eu colhi de você há poucos instantes é que a sua carreira já é bonita. Você é do sertão das Alagoas? Isso, exatamente. Eu sou do interior de Alagoas. Sou de Santana do Ipanema. Santana do Ipanema. Sertanejo valente. Sertanejo valente, 100%, raiz, 100%. E por onde andou esses anos e o que fez para chegar ao curso de medicina? Olha, eu fiz o IFAL, Instituto Federal de Alagoas, lá em Palmeira dos Índios. Sério? Eu também fui do... O senhor fez lá? Antigo ETFAL, né? Antigo ETFAL, que depois virou o Cefet e depois IFAL, né? Exatamente. Que curso você fez? Eu fiz edificações, professor. Ah, que bom. Minha esposa fez edificações. Fez edificações. E o senhor fez o quê? Fiz Química. O senhor fez Química? Química Industrial. Da minha turma saíram 12 alunos que escolheram medicina, né? Nossa! São médicos e... Muito bom. O ensino da Escola Técnica Federal de Alagoas, hoje FAO, né? É um ensino público privilegiado. Cursou edificações e aí? E aí eu não me identifiquei com a área de engenharia nem de edificações e resolvi fazer direito. Nossa! Nada a ver, né? E já nos primeiros períodos, uma certa monotonia do curso, não me identifiquei com o curso. E aí eu resolvi estudar para concurso. Porque eu não queria direito para advogado, eu queria direito para concurso público, certo. Exatamente. Para procurador, policial federal, enfim. E aí eu disse, não, vou estudar para concurso. Estudei para concurso, passei no concurso do CFO, né? Do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, né? Certo. À época. E na mesma época eu passei em medicina na UFAL. Então fiquei naquele dilema, né? Nossa! Um dilema enorme. Mas preferi cursar medicina. Pela minha idade, por ser muito jovem, eu tinha 19 anos à época. Certo. Eu preferi fazer medicina e não me arrependo da tomada de decisão. E chegou no curso, cursou tantas disciplinas? Foi. A medicina legal? Foi a medicina legal com base, né? Já acompanhando o senhor no antigo IML, né? Que era lá no Prado, né? E agora que mudou também. E desde o início, desde os primeiros períodos, tinha contato com o senhor, né? Sempre tive o maior respeito e não tanto... pelos seus títulos, mas por a sua postura enquanto professor, enquanto médico, enquanto advogado e pela sua formação, né?
Você passou além da medicina, né? Você foi além dos muros, né? Das clínicas, das cirurgias. Isso me chama muita atenção. Eu gosto bastante de profissionais assim. Eu me inspiro nessas pessoas. Tomara que a sua inspiração ultrapasse o muro do IML e seja um grande legista também, né? Pretendo futuramente. De repente um concurso, né? Exatamente. Que não abomino. Isso. E o que foi participar no livro de deontologia médica? Agradecemos aqui aos 3 que participaram como colaboradores, né? A Georgiana, o Marcos e o Eduardo, que virão aqui. Nós vamos dar um sentido assim acadêmico ao nosso programa. Vocês vão ver o porquê daqui a pouco. E não existe o profissional médico sem que não exista o acadêmico. Sim. Não é? Um bom acadêmico, com certeza, será um bom médico. E assim a gente vê, tanto na vida como professor, né? Como profissional, você faz referência de quando você foi acadêmico, né? Os mestres que você seguiu, aqueles que serviram de referências para a escolha de suas especialidades. E, assim, eu já tenho até tempo para pedir aposentadorias e essas coisas todas, mas está longe de mim a ideia de me afastar desse mundo acadêmico. Que bom, né? Antemão, que bom, porque né, na Universidade Federal de Alagoas, né, nós temos exímios professores, né, e, assim, é um prazer inenarrável ter contato e aula com eles. São pessoas que, assim, vão além da medicina e se preocupam realmente com a saúde e o bem-estar do paciente, né? E, como o senhor falou, o senhor mesmo já podia ter se aposentado, mas não quis fazê-lo em face de continuar no seio acadêmico, por assim dizer. Porque eu acredito não, eu tenho certeza que a gente rejuvenesce quando vem ideias, né? E a exemplo deste livro, né? Esse livro de deontologia, pedi até ao Josiel que coloque aí, o lançamento será no dia 24 e 25 deste mês, lá no auditório da Ordem dos Advogados. Nós temos muitos advogados que também foram nossos alunos da disciplina de Medicina Legal, estão participando, porque durante o lançamento nós teremos um congresso acadêmico de ética médica e com muitos participantes, os conferencistas serão acadêmicos também e profissionais. Sim. Inclusive tem uns filósofos, professores da universidade, tem uma mesa redonda só sobre filosofia tratando de humanidades médicas. E isso é um tema assim, imperdível para você, leigo, não paga nada, né? Basta adquirir o livro que estará à venda no local. E assim, professor, a gente percebe que o mundo está mudando. A medicina já não é como era há 20, 30 anos atrás. A Alemanha e países, Estados Unidos, países desenvolvidos estão tratando a medicina com esse caráter agora, abrindo mais para todas as, não diria especialidades, mas para todos os espaços, para multidisciplinariedade, né, para a formação do médico como um todo, né? Quem de medicina só entende, não entende nada. Já foi dito, né? Já foi dito isso, né, saudosamente. Então, é realmente importante que haja participação multidisciplinar para que pequenos problemas corriqueiros sejam resolvidos e que a gente prive não pela promoção da saúde por si só, mas por prevenir o doente. O senhor, como médico, legista, tem muito mais experiência, né, no ramo, percebe que a saúde torna-se muito mais onerosa em tratar do que em prevenir. É verdade. E que os países de alta escala, como Japão, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, entre outros, onde a qualidade de vida é exorbitantemente maior do que no Brasil, eles privam por isso. Por isso que a qualidade de vida lá é muito melhor, por isso que o poder legislativo e judiciário lá consegue legislar e trabalhar com muito mais afinco do que essa crise política que estamos perpassando atualmente, né? E que a população deve entender isso, né? As propostas de governo, a fim de que nós tenhamos uma previdência saudável, pensando no futuro, tenhamos uma saúde à altura de que a população brasileira merece. Justo. E nós temos tudo isso baseado nas informações dos grandes mestres. Nós temos, vou pedir a Josiel que coloque a foto de 2 grandes mestres nos quais eu tenho como referências, foram os 2 que prefaciaram esse livro. Esse aí foi num congresso lá na OAB de Direito Previdenciário, foi. Importantíssimo também, esse professor Eduardo Siqueira,
é um catarinense que nos deu o prazer de prefaciar esse livro. Nossa. Ele estava para vir para um congresso, é um filósofo, é um homem de uma... cultura inenarrável, né? Inenarrável. O professor Genival Veloso de França, que é o meu guru em medicina legal. Que dispensa elogios, né, professor? Dispensa. Ele é a fonte desses livros. Vocês buscaram conhecimentos no livro de Direito Médico e de Medicina Legal, que serve como referência para todos nós. Justamente. Então, mas assim, vamos dar destaque. Você escreveu o capítulo de Código de Ética Médica. Capítulo 11 do livro. Capítulo 11 do livro. Está aqui o professor Rodolfo Soares, fez mais com 2 colegas, né? Foi, com a Renata e com o Maicon Vanderlei. Isso. São meus colegas. Um dá um FAO, outro dá um CISAL. Difícil buscar referências e etc? Um pouco difícil. Nós tivemos que recorrer à literatura, muitas vezes, alemã, de outras culturas, para poder chegar a um... No Brasil existe muito pouco. Fala-se muito pouco sobre ética. Eu só queria pedir ao José que coloque aí, tem um livro, tem a capa de um livro, que é o professor Hermes de Alcântara. Esse livro foi lançado há décadas e era a única que tinha como título Deontologia. Esse livro de capa verde, Deontologia e Disseologia. Deontologia são os deveres do médico e a disseologia são os direitos do médico. Né? Nós falamos aqui só sobre os deveres, não falamos sobre os direitos também. Até porque vocês têm que aprender, como acadêmico, quais os deveres, né? Os direitos ficam por conta lá de lutas sindicais e outras coisas. Mas o seu capítulo especificamente, vocês foram buscar referência em literatura alemã e outros, mas assim, em síntese, o que quis dizer com o Código de Ética Profissional? Os limites que o médico pode, a imposição, o papel, porque assim, é sabido, né? Que, assim, infelizmente... E olha que eu, como acadêmico, e o senhor, como médico, há uma soberba na classe médica. Muitas vezes os médicos não assumem erros, nem posturas, nem têm a humildade de assumir que errou um diagnóstico, né? Que até melhoraria a saúde do paciente, né? Que vai contra o juramento de Hipócrates, né? O princípio básico de promulgar o bem-estar de um paciente, que todo médico faz no ato da formatura, da colação de grau, né? Então, assim, a gente buscou beber tanto em artigos, beber como fonte para produzir o capítulo, como em filosofia, por exemplo, de Emile Durkheim, por exemplo, ou Durkheim, ou de Durkheim, né? Que fala sobre os fatores sociais, de quais os limites que realmente nós podemos ter ou não ter. Porque, assim, é uma linha tênue. O senhor concorda que a ética é uma linha tênue? Exato. Como a moral também é uma linha tênue. Só que a moral muda. De civilização para civilização, né? De contexto, e a ética não, né? Sempre será... Exatamente. Foi, e será. Foi, e será, perfeito. Então, nós procuramos, salvo engano, foram 13 artigos que nós pesquisamos atuais e alguns livros de filosofia para poder embasar e colocar assim, de forma prática e para que qualquer pessoa que for ler, não só médico, advogado, mas qualquer leigo, possa conseguir absorver o propósito do livro. E a gente vê que todo profissional é passível de erro, né? A pergunta, professor, já errou? Já em sala de aula eu já disse. Uma vez internei o paciente, idosa, comecei a fazer uma reposição hídrica e esqueci de fazer avaliar a diurese, né? O quanto de urina ela urinava nas 24 horas. Sim. E tome soro, e a paciente é demasiada. Bom, alguma coisa está errada aí. Aí já viu a diurese do paciente, como é que está, etc. Tal. Não tinha visto. Na época era recém-formado também, tinha assumido um plantão em um grande hospital. Convidei um colega, e o colega foi, e a primeira coisa que eu fiz foi comunicar ao filho. Digo, olha, eu acho que houve aqui alguma coisa, um equívoco. E eu chamei um colega para me ajudar aqui. E nós medimos, vimos que a reposição estava mais do que a diurese na proporção que a ciência orienta. Foi feito e o filho veio me dar um abraço, continue sempre assim. Não é? É essa a responsabilidade que nós temos diante do paciente, diante dos familiares e diante dos colegas. O colega também chegou de forma pronta. Gerson, eu acho que era só isso, era essa... assim, é importantíssimo o senhor tocar nisso,
sine qua non, o senhor trazer esse assunto, porque assim, livros e conhecimentos, a ciência está o tempo todo mudando. Isso. Nós conseguimos obter agora valores, isso aí é realmente uma coisa muito ínfima, muito tênue. Para ter um médico, para ter essa capacidade de reconhecer um erro, um relapso. Nós pagamos uma disciplina de endocrinologia e uma professora, enfim, muito boa, muito competente, esqueceu um pequeno detalhe de por exemplo, para um paciente com insuficiência renal crônica, passou metformina, né? E não pode, né? É contraindicado. Mas depois, logo, ela justificou, estava bem cansada, pediu desculpa. A paciente foi toda solista com Então, isso serve de ensinamento para os próprios acadêmicos. Isso não abre processo, não há denúncia no CRM quando o profissional reconhece e fala para a família. O que faz com que o paciente chegue ao CRM é exatamente a falta dessa relação médico-paciente. 80% a 90% das denúncias contra médico é quando ele se furta de dar uma resposta, de dar uma explicação plausível para o seu paciente. E conhecimento é valor, professor. Exato. Conhecimento custa muito caro. Conhecimento é algo caro. Tanto é que a saúde pública no Brasil está aí, tipo, você vai para uma consulta hoje, quanto que é? É quase o preço, dependendo da especialidade, do salário mínimo. Então, conhecimento é muito caro. Então, é válido disseminar conhecimento e, assim, não custa nada ser um pouco humilde e empático com o paciente. No curso de medicina, pelo menos no curso que eu faço, na escola que eu tenho acesso, que é da UFAL, eu percebo sempre isso. Nas matérias como de saúde e sociedade, deontologia e nas demais matérias clínicas, sempre é uma preocupação dos professores para a relação médico-paciente. Porque não basta só saber o conhecimento, a dose do remédio, em que posições posso ou não utilizar, mas ter essa relação, criar esse vínculo. Tanto é que para alguns, o senhor deve ter passado por isso, no IML, para obter alguns laudos e algumas informações, a pessoa realmente só diz quando confia no médico. Então, o primeiro princípio é a confiança, a ética, a moral no médico. Então, quando essa relação é criada, né, torna-se tudo mais fácil. Ao mesmo tempo, quando essa relação é quebrada, né, nós temos a judicialização da medicina, por exemplo, né, que tem crescido assoberbadamente nos últimos 10 anos, cerca de 300%. Esse é um assunto que está em voga na mídia, a judicialização da medicina. E como punir o médico infrator, o Código de Ética Médica, o CFM, o CRM, o que é que diz, né? E o público leigo fica à mercê desse conhecimento. E os operadores de direito, os advogados em especial, ficam nas portas dos hospitais. Pois é. Ávidos por uma demanda, por um fato como este, para que eles possam judicializar estas relações, né? Justo. Algum Quando, na verdade, deveria haver um bom senso. Exato. Um bom senso tanto por parte do médico quanto por parte do advogado e do paciente envolvido. Porque há de vir que ninguém erra porque quer. Isso. O princípio da boa-fé que nós devemos ter enquanto seres humanos, eu não vou causar um dolo ao senhor porque eu quero. Não vou vilipendiar gratuitamente. Até porque o médico não responde na modalidade dolo. Exatamente. Sempre na modalidade culpa, por negligência, imprudência ou imperícia. Perfeito. É uma colocação de um exímio advogado aqui, né? eu como ex-acadêmico, né, de direito, né, que desisti, e o senhor como um advogado, né? Isso. Mas vamos tratar hoje de um tema que aqui até abre parênteses para dizer de como foi bem estudado e bem apresentado pela equipe sobre publicidade médica. Rodolfo, como é que nasce, em que contexto nasce a publicidade médica, ou aquela informação via meios de comunicação para chegar ao público leigo? Em que contexto e como é que se fez e como se faz? Olha, professor, a publicidade médica, ela é algo odierno, mas ao mesmo tempo arcaico, obsoleto. É contraditório, né? Porque ao mesmo tempo, como é uma coisa muito nova, é uma coisa muito antiga. Tratados que há 4.000 anos antes de Cristo já se falava do ato médico, se não médico, mas da pessoa que cuidava da saúde dos outros, né? Por exemplo, nós temos a publicidade médica hoje muito vinculada à cirurgia plástica, procedimentos dermatológicos e harmonizações faciais, por exemplo, com bucomaxilo, com cirurgia como rinoplastia, bichectomia e outras cirurgias de maiores demandas. E assim, isso é muito antigo.
relatos de 3.500 anos antes de Cristo, onde os egípcios já praticavam isso aí. O primeiro transplante de pele de um papiro foi relatado há 3.500 anos antes de Cristo, né? Rinoplastia, que é uma coisa que a maioria das pessoas hoje faz, a primeira rinoplastia ocorreu na Índia, há 1.800 anos, 1800, entendeu? O berço da rinoplastia surgiu na Índia, entendeu? E aí nasce uma coisa, nós temos 3 civilizações importantíssimas no âmbito da história. A Babilônia, o Egito e me fugiu o nome agora, os sírios. Os sírios. Né? Os sírios, a Babilônia e o Egito. E o que é que nasce nesse contexto? O Código de Hammurabi. O famoso Código de Hammurabi nasce nesse contexto. Que não perdoava muita... exato, que não perdoava, exatamente. Dentro por dentro, olho o primeiro código do mundo que versava sobre como julgar uma conduta médica, por assim dizer, é o Código de Hammurabi, que muitas pessoas não sabem. O Código de Hammurabi nasceu para punir o médico, para dizer até onde aquilo foi um erro médico ou não. Entendeu? O médico, entenda-se, naquela época, a pessoa que fazia o procedimento estético, cirúrgico, enfim. E a punição era grave mesmo, como chibatada, chegando até a morte. Né? Ceifar a morte de uma pessoa. Amputar a mão, pagar um escravo, quando a vida ofendida era uma vida de um escravo, né? Exatamente. Tem que pagar, indenizar. Posturas extremamente ditatoriais, né? Extremistas, e que, assim, percebe-se que até hoje nós temos fomos educados, mas ainda temos um pouco disso no cerne do ser humano, né? E, assim, por isso que eu falei no início, a publicidade médica é uma coisa odierna, atual, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito arcaica, obsoleta. Já havia uma preocupação com o semblante, porque os faraós usavam tanto máscaras ou coisas do tipo para esconder, né? Porque tinham muitos casamentos entre irmãos, primos, né? Então nasciam pessoas com defeitos, né? Ou com não sendo bonitos, né? Para a época. Então surgiu justamente nesse princípio aí. A publicidade médica, ela vem para nortear, não ser nem o 8 nem o 80, né? Nem ser extremista, nem tampouco passar a mão, né? Ela vem para nortear isso aí. E diante dessa necessidade, como é que você conseguiu abstrair sobre o que diz o Código de Ética e o que diz o próprio Conselho Federal de Medicina? Então, professor, o Conselho Federal de Medicina, no seu artigo número 1974/11, ele traz alguns pilares que deve ser elencado de boa fé para o médico com o paciente. Esses pilares são o respeito, a verdade, a diversidade e a privacidade do paciente. Sim. Então, o que é que ocorre? Eu tenho que ter muito cuidado da forma como eu vou abordar o paciente, da forma de tirar fotos, as famosas selfies, né? Seja de um cadáver a um pré-operatório, um pós-operatório. Então, o CFM visa essa base do CFM é justamente para tentar se basear no Código de Ética Médico e tentar apaziguar e dar um caminho, um norte a todo esse imbróglio que existe. Então, essa resolução, ela vem buscar vem oferecer um norte para o profissional que ele não deve se comportar mostrando imagens suas com pacientes antes e depois. Isso, exatamente. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque é o que mais ocorre na mídia. Eu, por exemplo, enquanto cirurgião plástico, dermatologista, ou mesmo bucomaxilo, faço um procedimento no senhor, tiro a foto antes e depois do procedimento tiro uma foto depois. Faço um Photoshop, alguma coisa, e eu coloco nas redes sociais como antes e depois. Isso está estritamente errado. É passivo de punição. Passivo de punição penal. Nesse contexto, deve até deixar um recado aqui para o público que, em sendo um profissional que começa já errando, mostrando esse antes e depois, tentando se destaque na mídia, nas redes sociais, já não é um bom profissional, né? Já não é um bom profissional. E assim, não necessita dessa exposição. Isso é punível, no artigo 3268/57, tem punição para isso. Isso é da lei, né? No artigo 32. Na lei, exatamente, isso. Na lei. Já falando no âmbito penal, de punição mesmo. Já tirando do contexto de ética médica do CRM. A norma do código, quer dizer, o código vem a punir, é vedado ao médico. Sim.
até com prisão, com ter que ressarcir o paciente moralmente. Mas assim, existem as punições, o médico responde em 4 dimensões. Em 4 esferas, né? Em 4 esferas. A ética, a administrativa, a penal e a civil. Né? E, além disso, a própria instituição em que trabalha poderá tomar uma conduta após uma breve sindicância de demitir ou não aquele profissional que veio a causar dano ao paciente. Né? Até porque a instituição, geralmente, ela está com uma questão da responsabilidade inelegendo, né? Ela escolheu aquele profissional para trabalhar naquela instituição, um profissional errando, obviamente, a culpa inelegendo, o hospital, a instituição também vai ter essa responsabilidade. Isso, e assim, é de fundamental importância que fique frisado e salientado que não deve haver fins lucrativos, apenas fins informativos, fins científicos. Então, o senhor há de convir que um médico que fica postando o tempo todo, ou uma clínica que fica postando o tempo todo procedimentos, uma clínica de emagrecimento, antes e depois, uma clínica de cirurgia plástica, antes e depois, uma clínica de odontologia, antes e depois, que posta uma foto com um paciente antes e depois, não era meramente informativo. Então, com isso, a gente pode dizer que há em havendo essa divulgação alienada, frenética, né, dos profissionais que querem que haja, vai causar impacto na vida das pessoas. Justo. Né? Você poderia classificar assim que impactos poderiam ser estes? Olha, professor, assim, nós temos vários impactos. Além da pessoa ter a moral ferida, né, e cabe processo, isso aí, ela pode desenvolver várias síndromes. Por exemplo, uma síndrome muito famosa que existe, que é a síndrome, um transtorno, na verdade, né? Falando de síndrome, um transtorno dismórfico corporal, que é o do famoso Michael Jackson. Aquilo ali foi um transtorno dismórfico corporal, em que ele não conseguiu tratar com um psicólogo, um psicanalista, com terapia, enfim, com demais profissionais, porque ele achava o nariz dele feio, né? E ele fez 8 cirurgias plásticas, chegando a pôr uma prótese, né? O Ken humano, né, também, enfim, uma série de personalidades que trazem o transtorno dismórfico corporal. O que é o transtorno dismórfico corporal? É quando você não aceita uma realidade que é sua, inerente. E assim, é importante que o médico deixe claro para o paciente, sente uma consulta individualizada e deixe claro. Por exemplo, enquanto cirurgião plástico, se o senhor é um cirurgião plástico, eu chego para o senhor, quero fazer uma rinoplastia, é importante que o senhor deixe claro qual o meu tipo de nariz. É negroide? É asiático? Qual a minha personalidade? Se eu quero fazer uma lipo com o senhor tem que classificar o meu corpo. Eu sou um ectomorfo, um mesomorfo, um endomorfo, e a partir daí apresentar resultados que possam caber, sejam cabíveis à situação. E não pegar uma foto e dizer, olha, eu posso deixar, como acontece muito, né? Pegar a foto, eu quero o nariz de fulano, eu quero a barriga trincada de Beltrano, né? Toda essa conformidade que ocorre no meio público, né? Especialmente nessas especialidades que lidam com beleza, com a estética em si, né? Então, há necessidade, sine qua non, repito, de haver esse contato médico-paciente individualizado e essa abordagem, essa explicação. Ao invés de estar promulgando fotos antes e depois, é muito melhor para o profissional fazer isso, porque ele vai se resguardar de futuros transtornos e vai promover o nome. Como o senhor disse, quem é bom, quem é de verdade conhece quem é de mentira, né? Exato. Quem é bom não vai precisar estar se autoafirmando. Quem se autoafirma demais tem algum problema, né? Algum a psiquiatria já classifica, né? Nós temos uma frase de professor Afrânio Peixoto que diz, isso dentro da medicina é legal, né? Porque você fica cobrando. Às vezes o médico legista aparece na mídia dando explicações sobre o seu laudo, essas coisas. E Afrânio Peixoto já dizia isso na década de 30, 40, que aqueles que se interessam pela ciência pericial não devem ser atraídos pelos pocados flash nem pela luz da ribalta. Ou seja, faz o seu trabalho. Quem tiver a responsabilidade de divulgar, que divulgue. E não profissional. Algumas vezes, óbvio, você tem a necessidade de prestar um esclarecimento a respeito de um fato de interesse da medicina legal e você pode dar com maior brevidade a título quase de um boletim. E não está aparecendo todo dia na mídia e dando essas explicações a respeito do laudo. Primeiro, você não tem que convencer a população, você tem que convencer
aos operadores do direito, para que a verdade seja esclarecida. É a busca da verdade, onde o seu laudo é o prefácio da sentença. E que quanto mais maléfico for o seu laudo, mais injusto será o julgamento e a tragédia será maior em condenando o inocente ou absolvendo um criminoso. Então, tem-se essa responsabilidade em todas as áreas. E acredito, como você bem falou, de que o profissional não deve oferecer expectativas ao paciente de resultado. Sim. Até porque a medicina não é matemática. O paciente ter uma deiscência de sutura, pode apresentar uma alergia a um fio de sutura e assim por diante. Isso fere, professor, até cláusula pétrea, artigo 5º, né? Eu não posso em nenhum momento vilipendiar, humilhar, expurgar, extirpar ou colocar-me acima de qualquer ser humano. Todos somos iguais perante as leis, né? E o senhor há de convir que no momento em que eu prometo uma coisa que eu não posso cumprir, eu estou sendo desonesto com a pessoa, né? Eu estou usando da má fé, né? E é um princípio, por exemplo, o princípio da boa-fé pública que há pouco falávamos nos bastidores, né? Um servidor público, por mais que haja em caráter ruim, né, de má fé, ele é protegido por um princípio da boa-fé pública. Enquanto o médico age na esfera privada, onde não há como comprovar. Então, mesmo que, por exemplo, que eu precise de uma cirurgia de emergência e o senhor seja o cirurgião, mesmo que o senhor me dê um documento e eu assine aquele documento, aquilo dali pode ser derrubado a qualquer momento. Porque a necessidade do ato exige de você a conduta. Isso, né? A necessidade do ato é superior à conduta. Superior à conduta. É superior à conduta. Não posso... A medicina, ela não pode ser um fim em si mesma. Ela tem que ser um meio. Exatamente. Ela tem que ser um meio. Enquanto ela estiver sendo um fim, só para promulgar, para promover, por exemplo, seria um insulto com a TV Mar, com os telespectadores e com o senhor, eu ter vindo de jaleco. Principalmente de brasão de jaleco. Por quê? Porque eu estaria fazendo uma propaganda indireta de alguma clínica, da faculdade, da instituição. Exatamente. Desde o início do programa, eu só fiz menção à instituição que eu faço parte como forma de identificação. Sim. Mas em nenhum momento credulei ou descredulei alguma instituição ou teci terceiros comentários. Isso é importantíssimo na convivência, seja médico, seja em qualquer área, qualquer esfera da vida. O que chama muita atenção com relação a essa responsabilidade profissional e que é tipificado como erro médico, né? O que existe é erro médico, mas você sabe que nem tudo é culpa do médico. Onde se envolve um procedimento médico, num procedimento de tratamento de saúde, e não só o médico atua, mas é uma equipe multiprofissional. E cada um tem a responsabilidade até quando deu culpa, se foi um evento adverso ou um mau resultado, porque às vezes numa cirurgia a culpa nem sempre é do cirurgião, pode ser do anestesista, Justo. Né? Pode ser de outros profissionais, da enfermeira, do servidor que está ali circulando. Justo, perfeito. E assim, perceber que as coisas estão mudando. A cada dia que passa, necessitamos mais de uma equipe multidisciplinar. A Nature, que é uma revista internacional e muito respeitada, publicou, por exemplo, recentemente, dizendo que 30% a 40% das mulheres que fazem lipo têm algum distúrbio de anorexia, de bulimia, 6 meses, 1 ano, 2 anos depois de feito a cirurgia. E aí o médico já fez cirurgia, ele está fazendo outra cirurgia, né? Talvez fosse interessante ter um acompanhamento de psicólogo, de psiquiatra, de nutrólogo, nutricionista, de educador físico, para avaliar não só... Porque é o seguinte, nós vivemos um mundo, como já dizia Bauman, né, líquido, em que tudo é muito rápido, né? E a beleza parece que é o importante, é a capa importante, né? Já falava Immanuel Kant, né, em suas obras, ele trazia a beleza, o que é o belo, né? Kant já questionava o que é o belo. E nesse contexto de belo, nós percebemos, há anos atrás, o nariz arrebitado era o conceito de belo, hoje o dorso reto é o conceito de belo. Mulheres antigas que eram mais gordinhas eram bonitas, hoje tem que ser magérrimas, né? E aí, assim, em determinadas comunidades. Em determinadas Existem comunidades, outras, exatamente. Onde a gordinha é mais valorizada. Para você ver que o conceito de beleza, como já trazia Kant, é muito amplo. Seria impreciso nas palavras, na língua portuguesa, você não teria adjetivos, seria ínfimo, seria impreciso classificar a beleza, o que era o belo, né? Que até hoje é questionável, tanto na filosofia como na cirurgia plástica e nas demais áreas da publicidade médica. O próprio professor Genival Veloso, ele nos fala, nos contou
Ele nos fala porque está escrito de um parecer que ele deu sobre um erro médico, onde a paciente disse que não queria aquele resultado. A beleza dela não era aquela que ela esperava. E ele, dando parecer, foi olhar a foto antes e depois, não é? É claro que na cabeça dela não ficou, ele mostrou isso. Sim. Mas isso é muito subjetivo, né? E às vezes o que as pessoas buscam não é nem a satisfação com a cirurgia, mas buscam também uma satisfação eu acho, professor, então... Em dinheiro, né? Isso. Mas assim, eu acho que o que leva as pessoas a tentar se encaixar em um padrão, né, que pré-estabelecido, seja pela mídia e pela sociedade, mas assim, há um fator muito preponderante nisso tudo aí, que vem a ser, voltando à questão, as propostas, o que eu posso te apresentar, o que eu posso te transformar, e essa insanidade das pessoas em querer parecer com fulano, beltrano, artista tal. Isso aí não tem como. Fisiologicamente, nós da medicina, percebemos que cada corpo tem uma adequação. O senhor percebe que determinados medicamentos, por exemplo, se você vai tratar uma depressão ou uma cefaleia ou enxaqueca, mesmo para 2 ou 3 pacientes que têm a mesma sintomatologia, os remédios muitas vezes iguais não funcionam. Então vale aquela máxima, que não existe doenças, existem doentes. Exatamente, né? Perfeito. Existem doentes. E assim, esse princípio da boa-fé, muitas vezes não vem sendo trabalhado. Entendeu? E o que eu acho que as pessoas buscam é uma harmonização. Uma harmonização não só por fora, mas por dentro. No fundo é isso que elas buscam. Além E o que prejudica, ao meu ver, e creio também que ao senhor, é a ignorância quanto aos aspectos legais, porque todo mundo quer os direitos, mas ninguém quer os deveres, né? Exato. Aos aspectos legais é o conhecimento disso aí. O grande problema da cirurgia plástica, que é uma das especialidades que mais recebe processo em judicialização da saúde, é isso. É porque o cirurgião ele pode até executar a técnica perfeita, mas o corpo daquela pessoa vai responder de forma diferente. Então não tem como, é insano, é impróprio. Hábitos alimentares, aí você falou da equipe multidisciplinar, onde a adequação com a própria dieta do paciente poderá interferir no segmento do pós-operatório, do follow-up daquele paciente. Tudo isso tem como interferência no resultado, não? Justo. E assim, a cada dia que passa, percebe-se que uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, nutrólogo, com assistente social, psicólogo, com educador físico, com psicólogo, valorizando também as outras áreas, não colocando só ao encargo médico. A profissão médica, o senhor bem sabe, como é que eu posso expressar aqui? É vasta, né? O conhecimento. O conhecimento é vasto, mas ninguém atua sozinho. Exato. Ninguém se forma sozinho. Já foi o tempo. Ninguém opera sozinho. Já foi o tempo, né? Mas hoje não é. E assim, há necessidade de valorizar esses profissionais que temos no mercado de trabalho. Pessoas como fisioterapeutas, nutrólogos, nutricionistas, educadores físicos, que muitas vezes estão desempregados ou por falta de logística mesmo, podiam ser inseridos em grupos de apoio para evitar isso. E aí combateria doenças básicas, como diabetes, hipertensão, não é? E a curto prazo poderia haver um gasto para o governo, para os órgãos, mas a longo prazo elevaria não só a saúde da população, mas também como o rol do Brasil, do país, enquanto a nação, entendeu? Seria um país respeitado. Hoje o país padece de respeito. Às vezes a gente vê, né, em determinadas novelas, não é, trazem até algumas orientações a respeito de saúde, outras não, né? Mostra um personagem que pratica uma verdadeira devassa. Eu poderia aproveitar um horário nobre de uma novela e trazer um cardiologista, numa própria consulta de um dos personagens da novela, fazendo uma consulta e orientando quais são os efeitos deletérios de uma dieta hipersódica, com potássio, alimentação com gorduras, quais são esses efeitos, quais são as doenças e como devem evitar essa modalidade de dieta. Num horário nobre, as pessoas poderiam ser orientadas. Até eu, às vezes, andando em algumas cidades e fazendo o comparativo, por que uma cidade é tão limpa e outra que causa repugnância você transitar numa cidade? A gente vê aqui rios
não é, na nossa cidade de Maceió, que causa assim, horrores na nossa cabeça, e principalmente quando a gente tem alguém que está nos visitando. Né? Tudo isso com efeitos maléficos à nossa saúde ambiental, né? À nossa saúde corporal, à saúde daquelas comunidades. Então, nós temos toda essa responsabilidade. Eu lhe pergunto agora, Rodolfo, eu peço que você deixe uma mensagem para o público leigo a respeito do que é a influência dessa má prática de publicidade, onde busca exatamente orientar os pacientes para um bem próprio do profissional e não o bem da coletividade. A gente vê um doutor Bumbum, que acabou de ser cassado agora, né? O quanto ele prejudicou, quantas vidas foram ceifadas ou prejudicadas ou mutiladas por conta de condutas inapropriadas e danosas. E doutor Bumbum um dia foi um acadêmico de uma escola médica. Exatamente. Doutor Bumbum passou por uma residência. Doutor Bumbum teve anos com professores, com pessoas, e chegar a esse ponto do que causou, não só ele, mas inúmeros outros médicos que causam danos irreversíveis à vida do paciente. Então, a mensagem que eu quero deixar ao público é que procurem realmente saber, não fiquem presos à internet, a Instagram, Facebook, fake news, né? Fake news. Vão atrás, esses dias saiu, aproveitando a deixa, o losartano era cancerígeno, né? Losartano que boa parte da população com hipertensão usa. Então, vão atrás pesquisem sobre guideline, pesquisem sobre código de ética médica, sobre postura, para poder ter um embasamento. Não é chegar gritando ou falando alto ou causando estardalhaço, mas sim querendo se informar e ter base. Quer dizer, se vai fazer uma cirurgia plástica, senta com o médico, conversa com o médico, pergunta quais as características, pede um termo assinado pelo médico, dizendo que, promovendo que ele conversou com você, que ele explicou isso. Se vai fazer uma cirurgia bariátrica ou quer ficar com gominhos na barriga, né, que é o grande tchan do momento, né? Vai no nutricionista, começa pela base da pirâmide, vai mudar os hábitos alimentares, prevenir sua saúde. O que ocorre? O senhor deve ter visto lá em várias perícias no próprio IML. Às vezes tem um cidadão que é muito magro por fora, um corpo perfeito, quando você abre o cadáver, está todo devastado por dentro, né? Está com hepatomegalia, esplenomegalia, enfim, está com gordura, né? Muita gordura abdominal. Até na área cardíaca. Na área cardíaca, exatamente. Então, assim, sair de um contexto mais de uma sociedade líquida, já dizia o Bauman, né? Em que a beleza por si só caracteriza o indivíduo, e ir em busca de informações, em busca de profissionais, não ficar atento a uma opinião de um profissional. Um profissional é muito ínfimo, né? Isso. Então, buscar várias opiniões, ler a respeito, pesquisar coisas, enfim, tentar estudar ao máximo e não se contentar com resultado ou opiniões de pessoas, né? Buscar legalmente nos seus direitos e deveres, né? Para poder tomar as devidas atitudes necessárias para cada caso. Assim, terminamos o programa agradecendo ao acadêmico Rodolfo Soares pela belíssima exposição. Ficamos muito felizes, Rodolfo. Eu que agradeço, professor. Toda a TV, o nosso programa Medicina em Destaque, agradece a você, a disponibilidade, o corre-corre que você teve para chegar aqui no momento. Nós chegamos. Isso demonstra da sua responsabilidade, do seu compromisso e a certeza do profissional que você será. Justo. Eu fico muito feliz com isso e honra-me ser seu professor. E assim, é uma grata honra também minha e assim de um respeito enorme ao senhor, não só pelos seus títulos, que tem muitos profissionais, como pela sua história. Quem é Dr. Gerson? Quem foi pela forma como o senhor trabalha no IML, fora do IML, na faculdade e na sua vida, né? Quem conhece o senhor, não sei, que passou da página 2, né, vai perceber o ilustre profissional e ser humano que o senhor é. Então, assim, eu me inspiro, tive professores bons e ruins. Dos ruins eu pretendo deixar no bolso furado da vida, né? Dos bons eu pretendo botar no bolso que não é furado, né? Para continuar seguindo esses exemplos, né? Isso não estava no script, né? Fico emocionado com isso e ao tempo que agradeço a você e agradeço ao nosso público por mais uma vez estar conosco acompanhando o programa Medicina em Destaque.
Esperamos que no próximo programa tenhamos uma outra convidada para tratar de assuntos que a medicina tem para oferecer a você, nosso convidado especial. Muito obrigado e até o próximo programa. Até mais.